tarde. Você vai ver hoje no NT Sul manifestações por todo o Brasil. Cachoeira do Sul registra uma das maiores mobilizações de sua história. Cerca de 5.000 pessoas foram às ruas contra o governo Dilma. Crise financeira no estado do Rio Grande do Sul. Deputado petista José Nunes diz que para superar não basta o corte de gastos do governo Sartori. Sinomose, doença ataca sistema nervoso de cães. Veterinário alerta para prevenção e tratamento. E ainda, projeto de Cachoeirense vence concurso nacional de soluções inovadoras. Sistema possibilita irrigação remota em propriedades rurais. As águas são acionadas por dispositivo no celular. Hoje é segunda-feira, 16 de março. O NT Sul está começando. Olá, tudo bem? Os brasileiros têm vivido cada vez mais. Atualmente, a expectativa de vida gira em torno dos 75 anos. Mas nossos jovens não acreditam na possibilidade de viverem até os 100 anos de idade. Por que será? Pesquisa nacional realizada pela Azul Consultoria e Diacomete Comunicação aponta que apenas 13% dos jovens entre 20 e 35 anos acreditam que viverão até os 90 anos. 39% gostaria de viver até 85 anos. Na capital gaúcha, Porto Alegre, somente 21% apostam na chegada aos 100 anos com tranquilidade. Eu acredito que a maioria dos jovens, eles estão tendo uma certa resistência em abordar esse assunto. Talvez até por experiências negativas com avós ou com a convivência com certos idosos, então eles não querem falar sobre isso. É um tema que causa um certo desconforto, então assim a maioria dos jovens prefere muitas vezes nem abordar esse tema, porque isso gera uma certa angústia, um desconforto, né, de pensar na sua... acaba remetendo à sua própria velhice e acaba gerando um certo desconforto. E conforto pleno com a idade que estão vivendo é o que detectamos neste grupo de convivência. Dona Lila tem 84 anos, dança, canta, pratica esportes e encanta com tanta disposição. Não quero parar, né? Porque eu já senti que se eu parar, eu vou entrar em depressão, né? E aí, então, a gente tem que ter uma continuidade, fazer muito exercício, participar dos grupos, das amizades, né? Que é muito importante. Quantos anos a senhora quer viver? Não, eu queria, se eu conseguisse viver assim, como estou, fazendo todas as minhas atividades, né? Comandando meu corpo, como dizia minha mãe, me comandando, né? Eu gostaria de ficar até os 90. Só até os 90? Se Deus quiser, se eu puder, tiver saúde para aguentar mais, né? 90, 100. O importante é ter saúde. É ter saúde. O importante é a saúde, porque tem pessoas que não têm saúde e não conseguem, né? As demais colegas de grupo também se revelam felizes e até planejam chegar aos 100 anos, mas com saúde. É uma maravilha se a gente alcançar isso aí, mas se nós estiver do jeitinho que nós estamos agora, fazendo arte, bailando, fazendo festa, teatro, cantando por aí afora, aí vale a pena, agora senão não adianta. E muita saúde, muita alegria, muita paz e amor assim, de verdade, não fingido. A gente tendo saúde e a cabeça funcionando bem, porque daí ninguém me passa para trás. Eu quero chegar aos 101 anos, que nem o meu pai chegou, com alegria, com muita vontade de viver, com muita sabedoria de vida e muita crença. E não me acho velha, ainda não parei para pensar que eu estou velha. Deus resolva o que Ele quer fazer com a gente, né? Um dia de cada vez? Sabe, um dia de cada vez, Deus é que sabe. E hoje em dia, a terceira idade é uma fase, digamos assim, uma fase boa da vida. Ela já é vista muito diferente do que antigamente. Os idosos, eles aproveitam mais com seus pares, com seus grupos,
são oferecidas bastante atividades, né, para essa faixa etária. Então já mudou bastante esse conceito de que velhice é aquela fase parada da vida em que o idoso só está em casa, talvez até pensando na morte. Então isso não existe mais, né? Então mudou bastante esse conceito. Se vê hoje em dia a pessoa de mais idade com muito mais pique, mais disposição que o jovem. Então o jovem está vendo isso aí, ele está correndo atrás essa coisa que vai ser melhor para ele futuramente. Então está vendo hoje em dia a longevidade progressiva, então ele vai ver, ele quer viver mais. Então ele está vendo que isso aí é uma coisa boa para ele. Então ele está mais consciente que ele pode melhorar e seguir esse caminho aí. Os idosos estão servindo como inspiração para os jovens. Exatamente, esse é o foco, né? Então, e outra coisa importante, a pessoa, o cuidado do corpo. Se vê hoje em dia a pessoa a partir dos 25, 30 anos ter mais essa consciência do cuidado do corpo, o cuidado da saúde, tá? O jovem, até os 20 anos por aí, ele não está muito ligado, está mais curtindo a vida, aquela coisa, ele não tem consciência futuramente da importância do bem-estar do corpo, né? A qualidade de vida. Então, a pessoa de mais idade está mostrando isso hoje para o jovem, então está tendo essa procura. Encontramos Marcelo, de 39 anos. Ex-fumante e sedentário, há 5 anos ele adotou a atividade física como caminho e apoio para uma vida longa. Quantos anos tu pretende viver? Olha, não sei, não tenho. Todos permitirem, né, poder curtir tudo, tem para curtir. Não sei, não tenho, nunca fiz isso. Chegar ao 100 tá de bom tamanho? Tá com qualidade, sim. Cachoeira do Sul possui uma tradição bastante peculiar. Em vários pontos movimentados da cidade, as funerárias costumam colocar cartazes com foto e nome dos óbitos do dia. E possivelmente muitas pessoas, ao verem esses cartazes, ficam se questionando quantos anos de vida ainda terão e quantos anos de vida gostariam de ter. Quantos anos, Lourdes, tu pretende viver? Quantos anos tu imagina que tu vai viver? Casualmente, já pensando isso, quando eu vi o convite do enterro do Arno Radins, eu pensei, bom, eu tô com 63, uns 20 anos eu espero viver ainda. Uhum. Só isso? É no mínimo. Aí Deus é que sabe o resto, mas uns 20 eu queria. Quantos anos tu tens agora? 63. De repente 85, sei lá, 80. Quantos anos faltam? Uns 15, 20. Só isso? Só. Eu tô com 63 e pretendo chegar aos 100 anos. É, com certeza. Não tenho uma estimativa, mas muitos. Vai chegar aos 100? Espero que sim. Eu espero uns 80 para aí, eu acho que já é o suficiente. Só isso? Só. Se cada um de nós vai viver muito mais ou apenas alguns anos, só Deus sabe. Esta psicóloga ressalta, porém, que uma vida longa, feliz, saudável e tranquila depende da forma como nos tratamos em toda a nossa trajetória existencial. A velhice é o resultado do que nós plantamos na nossa juventude. Então, nós devemos, desde agora, a gente deve pensar assim na nossa velhice, devemos conversar assim, devemos planejar a nossa velhice. Que velhice que nós queremos para nós mesmos. Então, assim, se nós cultivarmos bons relacionamentos, se a gente tiver uma vida boa, assim, com as pessoas, com os familiares, com certeza a gente já vai estar projetando isso para a nossa velhice. Então, isso a gente precisa, desde agora, cuidar, né, do convívio social, do convívio familiar. Então, isso, desde agora, né, precisa ser cuidado para resultar numa velhice saudável. Harmonia entre corpo e mente. Com certeza, harmonia entre corpo e mente, sempre, né? É aquilo, o que você está plantando hoje, né? Vai colher lá na velhice. Então, vamos pensar direitinho, né? Vida saudável e relacionamento com todos. Cachoeira do Sul registrou neste domingo uma das maiores manifestações de sua história. Segundo estimativas da Brigada Militar, ao menos 5.000 pessoas se mobilizaram na tarde de ontem. É isso mesmo, Daniel Nunes. Boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Olha, Darcy, de fato foi uma movimentação muito expressiva na tarde de domingo em Cachoeira do Sul. De fato, 5.000 pessoas protestando pelas ruas da cidade, 4.000 pessoas estimadas a pé, de acordo com a Brigada Militar, e pelo menos 1.000 pessoas em máquinas agrícolas. Foram diversos os segmentos que protestaram na tarde de ontem. Nós podemos citar pessoas a pé. Grita numa só voz, fora Dilma! Pessoas em carros.
em caminhões, em máquinas agrícolas, de moto, de bicicleta e até mesmo montados em cavalo. As manifestações registradas em Cachoeira do Sul não fugiram do padrão registrado em todo o Brasil. Muita gente pedindo o fim da corrupção, fora Dilma, as pessoas reclamando do peso dos impostos, e nós conversamos com algumas das lideranças que estiveram presentes aqui em Cachoeira do Sul. Embora se dissesse que fosse um movimento apolítico, muitas lideranças políticas estiveram presentes também na tarde de ontem. Significa um despertamento da população brasileira para o estado de coisas que se instalou no nosso país, para esse grau de corrupção que nunca foi tão alto. E o povo brasileiro é um povo às vezes muito acomodado, não gosta de política, e isso vai fazer com que o povo se desperte mais e comece a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no nosso país. Você acha que as manifestações podem transformar essa realidade? Com certeza, as manifestações podem transformar essa realidade. Essa questão do analfabetismo político, da aversão que as pessoas têm por política, precisa ser mudada. As pessoas precisam se interessar mais pela política, pelos acontecimentos do nosso país. Só assim a gente vai poder mudar alguma coisa. É um processo natural. O povo está indignado, o povo está insatisfeito. Chega de tanta corrupção instalada, impregnada, que tomou conta e assaltou o nosso país, né? O governo não tem tomado atitudes fortes, coerentes e corretas. Muito pelo contrário, quando se vê correligionários do nosso governo envolvidos em corrupção, lá eles estão homenageando e elogiando seus correligionários. Então isso mostra que o governo tem uma parte de cumplicidade, até que prove em contrário para a sociedade. Por isso nós queremos cada vez mais mostrar a nossa indignação, a nossa revolta, para que o nosso país deixe de ser assaltado, deixe de ser tomado por esse governo que infelizmente não tem feito o que a nação precisa. É muito importante, é importantíssimo, porque assim nós fazemos com que aquele pessoal de Brasília que estão numa ilha, que não tem nada a ver com o Brasil, percebam que a população deu um basta. E esse é o nosso basta, esse é o basta de Cachoeira do Sul, é o basta de todo o país. São Paulo está com 1 milhão, Rio de Janeiro está com 1 milhão, Cachoeira vamos contar depois, mas tem muita gente na rua e é isso que a gente precisa fazer para poder desmontar esta roubalheira. Cachoeira, alguma reivindicação específica? Olha, nós hoje queremos moralizar. A situação do país realmente está à beira do caos, calamitosa mesmo a situação. Então o povo vem para a rua demonstrar o seu descontentamento. Eu sinto que nem sempre todas as pessoas têm a solução para o problema, mas é pelo menos um grito de alerta para as autoridades que o povo não está aguentando mais. É um ato simbólico, portanto. É um ato simbólico, que a partir desse ato simbólico pode surgir outros desdobramentos para o bem do país. A maioria de nós não está aqui por impeachment da Dilma, apenas sinalizando ao governo federal que o que está acontecendo no Brasil não é tolerável. Então, há necessidade de modificações. Eu acho que o grande erro do governo do PT foi apostar na despolitização do povo, e apesar disso, com todo aquele jogo de comprar, cooptar as entidades, os setores, os estudantes, o movimento estudantil e todas as lideranças representativas, a intenção de fazer isso não deu em nada, porque o povo, apesar de tudo, se mobiliza após a eleição, mesmo assim, logo em seguida, e mostra que não está satisfeito com o momento, em especial com a questão da Petrobras. Na verdade, o que aconteceu nas eleições do ano passado foi uma vitória de piro. Se gastou tudo que se podia para se ter a vitória da Dilma, e se teve por 1%. A resposta está vindo agora. A vitória não tinha como se manter, como não se manteve, né? Teve aumento de juro, aumento da gasolina, aumento da eletricidade, enfim, várias situações que ela teve que reorganizar para fazer que a crise que já estava instalada esse ano conseguisse mais ou menos ser suportada em 2015. Muito bem. A população se sente enganada e vem para a rua. A sociedade não aguenta mais a corrupção, a sociedade não aguenta mais gestões ineficazes que botam fora o nosso dinheiro, como está acontecendo há muito tempo. Tem que enxugar a máquina pública, está muito pesada, muito engordurada. E o grande recado é que nós precisamos economizar, o Estado tem que ser um Estado provedor, não um Estado que corrompe os cofres públicos, não um Estado que gasta. O que acontece no Congresso? Se compra votos, se compra projetos, se compra ideias, se compra deputados, se compra tudo. Aí está um pouquinho do que se cobrou nas ruas de Cachoeira do Sul na tarde deste domingo. E apesar do grande volume de pessoas nas ruas da cidade, a Brigada Militar movimentou todo o seu efetivo, mobilizou todo o seu efetivo, e nós conversamos com o Major Soligo, que falou um pouquinho sobre o aspecto
aspecto da segurança durante a movimentação. Até agora tudo tranquilo, nós estimamos que o pessoal a pé seja na casa de 3 a 4 mil pessoas, é um dos maiores movimentos já ocorridos em Cachoeira do Sul. Até o presente momento tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade. Nossa comunidade é a comunidade ordeira. Estamos presentes com todo o efetivo disponível da Brigada Militar de Cachoeira e até agora tudo tranquilo. A nossa estimativa é essa de pessoas a pé, de 3 a 4 mil participaram, fora aí vocês acompanharam o maquinário e o pessoal com veículo particular. E o governo federal já deu uma primeira resposta às manifestações que tomaram conta do Brasil. Na tarde de ontem, por exemplo, São Paulo teve mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, Porto Alegre 100 mil pessoas, em Caxias do Sul cerca de 60 mil pessoas, sem contar as cidades menores de interior que também tiveram as suas mobilizações, as suas manifestações. Ontem teve uma coletiva de imprensa em que estiveram presentes os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, também o secretário-geral da Presidência, Miguel Rosseto, e em que abordaram os protestos e dizendo que em breve o governo federal vai dar respostas ao aspecto da corrupção, medidas anticorrupção que já haviam sido anunciadas pelo governo Dilma Rousseff ainda no período eleitoral, embora em meio às investigações da Operação Lava Jato. Darcy. Obrigada, Daniel. Veja em instantes. Sinomose, veterinário fala sobre a prevenção e o tratamento dessa doença que ataca o sistema nervoso de cães. E ainda, projeto de cachoeirense vence concurso nacional de soluções inovadoras. Sistema possibilita irrigação remota em propriedades rurais. As águas são acionadas por dispositivo no celular. É daqui a pouquinho, nós voltamos já. A Maria ganhou de presente a Laura. E cuida desse pedacinho de gente com todo o amor. A vida requer cuidado, que é muito mais do que simples atos. É mais uma atitude, é uma disposição. É passar tempo junto daqueles que se amam. E nem mesmo esse tal de tempo, cruel em tantas situações, pode silenciar as marcas do amor, que se traduzem em cuidado. Cuidado é vida. Feliz vida nova. Bom dia, meu anjo. O que você vai levar hoje? Meu anjinho, dá um beijo na vida. Vai dar tudo certo, viu, meu anjo? Ela canta como um anjo. Boa noite, meu anjinho. O projeto de conclusão do curso de Sistemas da Informação de um cachoeirense se transformou em uma das ideias vencedoras de um concurso nacional de soluções inovadoras aplicadas a dispositivos móveis. O sistema que Lucas Bica inventou aciona por celular a irrigação em propriedades rurais. O Lucas inscreveu seu TCC no Campus Mobile, um concurso promovido pelo Instituto Claro, e dos 400 inscritos, ficou entre os 80 selecionados que participaram de evento na Universidade de São Paulo em fevereiro e ficou entre os 3 finalistas. A principal motivação do Lucas para o projeto, que ele chamou de Irrigalto, um sistema de automação e monitoramento de irrigação para a agricultura familiar, veio da infância dele na propriedade dos pais que produzem hortigranjeiros. Observando o sistema de irrigação da pequena propriedade, o garoto viu na rotina dos pais o constante envolvimento com o liga-desliga do sistema de irrigação. É um processo maçante, porque o agricultor sempre tem que estar na propriedade, então, como a agricultura familiar
tem poucos funcionários, pouca mão de obra, então dificulta, porque o agricultor sempre tem que estar na propriedade, não pode fazer entrega, então tem que estar jogando com o tempo. Então um processo de automação de irrigação agilizaria o processo. Para subsidiar a ideia que teve, ele fez essa simulação em vídeo, onde mostra um smartphone com um aplicativo que criou, indicando a temperatura e umidade do canteiro obtidos através de um sensor colocado no meio da plantação. Com esses dados em mãos, ele pode acionar de onde estiver o sistema de irrigação conforme a necessidade do momento. A mãe do Lucas está orgulhosa e eufórica com a criatividade do filho. Para nós foi um grande orgulho, né, porque ele se criou aqui, né, e tudo, né, vendo a necessidade no caso que nós os pais, né, estávamos passando e tudo, né, para nós foi maravilhoso. Essa ideia e tudo, né. E a ideia na prática, tu acha que realmente ela vai trazer diferença? Sim, muita, né, agilidade no processo e tudo, né. Vai ser muito bom. E dá mais liberdade para o produtor também fazer outras coisas e não se envolver só com a irrigação. Sim, o tempo e tudo, né, para o produtor é muito de valor, né. Esta ideia do Lucas de acionar o sistema de irrigação da propriedade à distância, por enquanto é só um projeto participando de um concurso nacional. Mas futuramente, quando implementado na propriedade, vai fazer muita diferença na vida de quem hoje precisa ligar e desligar o sistema de irrigação. Agilizaria muito o processo por questões de poder controlar, monitorar o processo de irrigação de qualquer lugar, estando conectado com a internet, ou seja, via dispositivos móveis, então ele pode estar fazendo uma entrega, pode estar em outra cidade, enfim, e podendo acessar o processo de irrigação da propriedade. No início era totalmente assim, com mangas, né? Era bem primário no caso. Daí puxava as mangueiras, né, ao longo dos canteiros e tudo. Era bem difícil. E agora, mesmo com essa evolução, está um pouco mais automatizado, evoluiu bastante o sistema de vocês, mas mesmo assim exige a presença do liga, desliga, tem que ter alguém por perto. Sim, sempre. Esse era o problema daí, né? No final deste mês, após cumprir algumas metas do concurso, o Lucas deve receber um prêmio em dinheiro e poderá também ganhar uma viagem para os Estados Unidos. E quanto ao projeto depois de tudo isso? Os produtores terão acesso a ele no futuro? Acredito que sim, porque é uma necessidade dos agricultores, principalmente familiares, que não têm tanto recursos financeiros para acessar tecnologias, ter acesso a esse tipo de tecnologias, porque soluções já existentes são caras. Então é importante a pesquisa e desenvolvimento desse tipo de solução para baratear essas tecnologias e para ter agricultores familiares ter esse acesso à tecnologia. Amanhã, o novo presidente do Instituto de Previdência do Estado, o IP, João Alfredo Parodi, vai se reunir com prefeitos e secretários municipais que ainda não renovaram o convênio do Plano de Saúde dos servidores. A prefeitura aqui de Cachoeira do Sul questiona o aumento de 13% para 22%. A reunião deve abrir o diálogo entre IP e prefeituras, mas é possível que uma nova proposta seja feita já na terça-feira. A FAMURS deve também reforçar o pedido de que o Instituto Estadual apresente a contabilidade do Plano de Saúde solicitada pelos municípios. Agora é hora de vida animal. Você já ouviu falar em sinomose? Sinomose é uma doença de origem viral que ataca o sistema nervoso de cães. Ela quase sempre é fatal. Hoje o veterinário Edson Salomão fala sobre a prevenção e o tratamento dessa doença. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Sinomose é a doença mais temida pelos proprietários de cães, porque é uma doença que geralmente leva à morte. É uma doença produzida por um vírus que ataca o sistema nervoso e ela tem várias fases. Então tem a fase cutânea, tem a fase pulmonar, e o animal começa com secreção mucopurulenta pelas narinas, pelos olhos, e muitas vezes essa doença ela pula uma dessas fases, até chegar à fase neurológica. A fase neurológica em que começa a haver tiques nervosos, o animal começa a ter paralisia, porque esse vírus tem a tendência de migrar para o sistema nervoso.
É uma doença muito grave. Alguns animais se salvam. Assim, é bem mais comum em animais jovens, em torno de 6 meses de idade, até 1 ano. E também em animais idosos. Mas ela pode dar em qualquer idade. Nós temos que estar atentos. Então, é uma doença até de difícil diagnóstico clínico, porque muitas vezes o animal tem apenas, para de comer, fica triste, e depois, com o tempo, ela vai se manifestando. Essa doença vai atacando outros órgãos, e as bactérias, vendo o organismo debilitado, começam a se instalar. Então, nós temos pneumonias, infecção intestinal, diarreia, vômito, e o animal fica até um ponto que ele começa a ter o sintoma neurológico. Prevenção. O que nós podemos fazer? Para prevenir é simples, vacina. Se usar a vacina adequada, a vacina que eu recomendo é a vacina ética, é aquela que vende direto para os médicos veterinários. Pelo fato que esse profissional tem todo o conhecimento e sabe da importância de manter uma temperatura da vacina. A temperatura é fundamental para que a vacina funcione. Se ela estiver fora da refrigeração, perde o efeito. Então, se fizer a vacina adequada, eu recomendo 5 doses, porque com 5 doses vocês vão estar imunizando 99%. Se fizer 3 doses, 70% a 75%. Eles testaram, os cientistas, os pesquisadores, testaram até 20 doses. Foi um trabalho que eu assisti no último congresso, e notaram que se fizer 20 doses ou 5, o máximo de imunidade se consegue com 5 doses. Tem muitos países que já terminaram, já erradicaram essa doença, pelo fato de fazer campanhas de vacinação contra a sinomose. Infelizmente, no Brasil, não é feita essas campanhas, nem dá raiva, às vezes. Então, eu recomendo, se você gosta do seu animal, não quer que ele pegue uma doença muito contagiosa, que pode passar para outros cães, e um detalhe, somente cães e alguns animais silvestres. Vacine seu animal e proteja a saúde desse seu melhor amigo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada, Salomão. O trânsito de Cachoeira do Sul tem alterações a partir de hoje. A Rua Félix da Cunha passa a ser preferencial em relação às suas transversais, no trecho entre a Rua Moron e a Rua José Marcelino de Carvalho. Segundo a Prefeitura, a mudança deve dar mais agilidade e fluidez ao trânsito, complementando as alterações que já foram feitas na Rua Conde de Porto Alegre. Veja a seguir, entrevista com a secretária de Educação de Cachoeira. O assunto é vaga nas creches da cidade. É daqui a pouquinho, nós voltamos já. No Mais Sucesso dessa semana, nós vamos passear pelo Catre de Belo Horizonte, uma ótima opção de lazer ou de treinamento. Saber o que faz um profissional de biomedicina. Conhecer a história da Megatech Soluções em Vigilância Eletrônica. E você vai ver uma entrevista exclusiva com a especialista em marketing digital, Sandra Turk, que vai falar sobre como você pode usufruir de todo o potencial dessa ferramenta para alavancar os seus negócios. Não perca Mais Sucesso, domingo às 14 horas, segunda às 23 e em mais 4 horários alternativos. No Viaje Comigo dessa semana, nós vamos continuar explorando a Islândia, um país lindo. E aí, gostaram? Vamos continuar viajando pela Islândia? Então anote os nossos horários e viaje comigo!
A Secretaria de Obras de Cachoeira vem realizando mutirões para corrigir problemas nos bairros da cidade. Como a demanda de trabalho é grande, o secretário Kleber Cardoso e a União Cachoeirense de Associações de Bairros, a UCAB, chegaram a um acordo. A ordem de atendimento aos bairros agora será definida por sorteio. Inicialmente, os serviços serão concluídos no bairro Noêmia, continuando no Ponte Verde, Santa Helena, Promorar e Quinta da Boa Vista. Depois, secretário e o CAB voltarão a se reunir para definir um novo cronograma para as demais regiões da cidade. Atendimentos emergenciais poderão ser realizados neste período fora da ordem de atendimentos. A falta de vagas da educação infantil atrapalha pais que têm filhos com até 5 anos de idade. Eles não têm onde deixar as crianças na hora de ir para o trabalho. O balanço apresentado pela Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul revela que 259 crianças aguardam por um lugar nas creches e escolas de educação infantil. Como a Secretaria Municipal de Educação vai proceder diante do problema? Bem, nós estamos já trabalhando efetivamente, né? A gente entende que hoje nós temos dos pais que buscaram a Central de Matrículas da Educação Infantil, 259 crianças que ainda não estão colocadas, né? Mas nós estamos trabalhando efetivamente para que nós consigamos atender toda a demanda da educação infantil. Até porque nós fizemos um estudo, né, e esse dado de 259 já foi uma grande evolução para o município de Cachoeira, porque nós ampliamos muito já as vagas e estamos ampliando ainda mais. Até porque nós temos a meta do Plano Nacional da Educação prevê que é obrigatório as crianças a partir dos 4 anos estar na escola até o final do ano de 2016. E as crianças com idade de 0 aos 4 anos é 50% apenas, e não 70%. Então, é muito importante que os pais entendam, principalmente a contar dos 4 anos, que a partir de 2016, independente da vontade do pai, será obrigatório que a criança esteja na escola. Para que a gente consiga atender essa demanda, que hoje são 259 crianças que estão na lista de espera, nós estamos planejando toda a construção de 3 novas escolas, né, para a inauguração provavelmente até o final deste ano ainda. Foi dada a ordem de construção ontem ainda na creche Sonho Meu, na Escola de Educação Infantil do bairro Noêmia, que é o nosso bairro muito populoso, e faltava muitas vagas lá, porque apenas nós temos lá uma escola de educação infantil. Então, ontem, a Escola Sonho Meu terá um acréscimo de 95 vagas, em torno disso, para que a gente consiga atender a demanda no bairro Noêmia. É importante nós colocarmos que dessas 259 crianças, apenas 59 estão na faixa que será obrigatória, que é a partir dos 4 anos. Os outros 200 estão na faixa onde nós teremos que alcançar a meta de 50%. Então, Cachoeira já está atendendo hoje para a creche, para a educação infantil, 78,9% da demanda. E isso é um dado muito importante. Inclusive, com o monitoramento que tem sido feito pelo Ministério Público Federal, da Coordenadoria de Santa Maria, Cachoeira se encontra numa média muito boa, porque vem sempre num crescente de criação de vagas na educação infantil, porque está tomando todas as medidas para que se alcance a meta. Inclusive, nós não fomos nem recebemos a visita, porque as visitas foram feitas para os municípios que tinham estavam abaixo da média suficiente. E nós estamos dentro de uma média crescente de vagas. Isso é muito importante a gente frisar. Nós estamos cada vez nos empenhando mais, né, para que essas vagas sejam realmente criadas. E os pais têm que saber que, a partir de 2016, será obrigatório, principalmente no meio rural. Cláudia, tu falastes quanto a crianças creche, que precisa ser atingido 50%. Hoje o município está com 31,9%. Como vocês irão proceder? Bem, assim, nós vai ser na mesma linha, porque dentro da construção das 3 creches novas, cada uma terá 120 vagas.
né? Essas 120 vagas serão distribuídas nas 4 faixas etárias que é da educação infantil, né? Que é o berçário 1 e 2 e o maternal e a pré-escola, né? Então, ali serão distribuídas. Também lá no bairro Noêmia, como eu já frisei, mais 95 vagas. Nós tivemos, no final do ano passado, também adquirimos mais uma sede própria de uma escola que se chama Recanto dos Baixinhos, que é no bairro Universitário, que tinha condições muito precárias. Nós adquirimos uma nova casa e lá foram ampliadas também as vagas, né? E nós estamos fazendo um planejamento para 2016, ainda principalmente naqueles bairros onde há mais carência, como o bairro Bom Retiro, né, a escola EMEI Nossa Senhora Aparecida, prevendo, então, uma ampliação, né, de salas de aula, que é isso que vai suprir, então, fazer com que Cachoeira alcance totalmente a meta, né, é suprir naqueles bairros onde há mais carência, como é no centro aqui. E os pais que não estão conseguindo essas vagas, como eles estão sendo direcionados? Bem, assim, ó, nós tivemos a central de matrícula, onde os pais fizeram as inscrições, e é bom que a gente frise que ficaram 259 fora, mas que nós colocamos muito mais de 1.000 alunos este ano na educação infantil, né? Nós estamos assim, nós temos, além das nossas EMEIs, nós temos também as EMEIs, as EEs conveniadas, que são 3, que também a gente está colocando, né, ali. E, além disso, esses pais que estão na lista de espera, tão logo vá desocupando alguma vaga, eles vão sendo chamados, né? Nós não abrimos ainda a inscrição para as 3 novas, porque vocês sabem como é que é a construção, né? Na EMEI da FUNCAP, nós já estamos com a obra em 95% concluída. Então, provavelmente, nós vamos conseguir inaugurar, né, ainda no início do 1º semestre, e aí essas crianças serão também realocadas. Secretária, e quanto às vagas para quem necessita no centro da cidade, na Apicrim, que é a maior procura, como fica? Na verdade, assim, ó, no município de Cachoeira, a grande dificuldade que nós temos de vagas é no centro da cidade, né? Porque aqui nós só temos apenas uma EMEI, que é a EMEI Apicrim. E a gente sente que os pais que trabalham no centro da cidade procuram trazer os filhos junto e querem uma escola próxima ao seu emprego, né? Então, assim, ó, na EMEI Apicrim já foi, no outro ano, construído mais 2 salas de aula, né? Nós temos aqui também algumas crianças que são realocadas para a EMEI, que são algumas conveniadas também do HCB. Alguns são realocados para a EMEI Cristo Rei, né? E a gente entende que a EMEI que será inaugurada no Alto da Amorim também irá desafogar um pouco essa população desta zona da cidade. E essas crianças com 5 anos que não frequentam, então, neste ano, as escolas, como vão ficar? Entrarão com 6 anos no 1º ano, em 2016? Para que isso não aconteça, nós estamos abrindo turmas de educação infantil em mais outras escolas de ensino fundamental, né? Porque a gente entende que é muito importante, mesmo não tendo ainda a obrigatoriedade, que a criança frequente a pré-escola. Esses 50 que são os que estão sem vaga ainda, né? Então, nós estamos abrindo mais vagas na escola, mais turmas na escola Portela, Manuel Carvalho Portela, na escola Milton da Cruz, né? Inclusive, na escola Milton da Cruz planejamos a abertura e não apareceu demanda ainda. É sinal que nós já estamos com vagas sobrando em algumas zonas da cidade, né? Para que a gente consiga colocar todos esses alunos. Para essas 3 creches que estão sendo construídas, elas devem ser inauguradas quando? Como eu disse, a EMEI da FUNCAP já está com 95% da obra concluída. Então, ela está praticamente pronta, está apenas nos acabamentos, né? As outras 2, nós estávamos com problema com a empresa, que já foi notificada e nos prometeu de retomar as obras segunda-feira, né? Segunda-feira nós iremos novamente com o nosso engenheiro e com o nosso pessoal responsável verificar se a obra foi iniciada. Se ela não for retomada, nós faremos, além da notificação nossa, da Prefeitura, a notificação também através do Ministério Público.
Muito obrigada pela entrevista, Cláudia. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer que nós nos colocamos sempre à disposição, que os pais que têm necessidade nos procurem, né, porque a gente sempre tem, só que a gente também tem procurado muito respeitar a lista de inscrição. Até porque a implantação da Central de Matrículas de Educação Infantil tem como objetivo também a transparência no processo de matrícula. E isso é muito importante. Então, mas que nós estamos sempre abertos e que aqueles pais que não ainda têm a vaga ou que não se inscreveram, procurem a Secretaria Municipal de Educação, porque agora a Central de Matrículas da Educação Infantil está aqui na Secretaria. Queres deixar um contato aqui da Secretaria Municipal? Nós temos o telefone 3724-6039, ou aqui na Rua Moron, no antigo Fórum. Obrigada. Voltamos ao estúdio, Darcy. Obrigada, Gabriela. O governo do estado do Rio Grande do Sul enfrenta grave crise financeira. A seguir, nossa equipe conversa sobre esse assunto com o deputado estadual José Nunes, do PT. Em instantes, nós voltamos já. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. Se o governo federal enfrenta dificuldades para resolver assuntos econômicos e sociais, o governo do estado do Rio Grande do Sul também vive uma grave crise financeira. Horas extras de diversos setores já foram cortadas e há o risco de parcelamento de salários, mesmo com a proibição da Justiça. Diante deste cenário, municípios buscam verbas, tanto do governo federal quanto estadual, para atender suas demandas. Investimentos, entretanto, podem ficar comprometidos. Nossa equipe conversa agora sobre esse assunto com o deputado estadual José Nunes, do PT. Nós vamos conversar agora aqui no NTSul com o deputado estadual Zé Nunes, do PT, que assume o seu primeiro mandato como deputado estadual, Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Deputado Zé, boa tarde, seja bem-vindo ao NTSul. Boa tarde, uma satisfação estar em Cachoeira e falar aqui no NTSul. Maravilha. Bom, quero começar te perguntando sobre a questão da situação do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem hoje uma dificuldade tremenda para fazer os seus investimentos, inclusive até para pagar o funcionalismo, né? Houve aí uma ação na Justiça, o Estado precisa pagar, mas há o risco ainda de deixar, quem sabe, de pagar até mesmo os salários dos funcionários. Te pergunto o seguinte: o que a Assembleia Legislativa pode fazer para auxiliar nesse processo e, se o governador fosse Tarso Genro, qual seria a medida adotada? Bom, esse debate sobre as finanças do Estado, ele é um debate complexo e importante, né? Nós estamos discutindo todos os dias isso na Assembleia Legislativa do Estado. A nossa compreensão, e os números mostram isso, que não toda a discussão apresentada pelo governo, os números não representam a realidade dos fatos, porque o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nas suas finanças, ele tem uma crise estrutural, antiga, né? Uma crise que
é de conhecimento de todos, né? O governo Tarso modificou o perfil da dívida e fez alguns ajustes, né, no sentido de alongar e de dar condições de que, com o passar dos anos, essa dívida do Estado fosse pagável. Uma atitude principal foi, né, a iniciativa de fazer a renegociação da dívida, que agora carece da regulamentação. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, a partir da renegociação, ele criou uma condição de a dívida ser paga sim. Né? Ela se fala em 28 anos, né, para se pagar a dívida que o Estado tem com a União, que é o principal, né, o principal elemento da dívida. Mas o que nós estamos vendo, né, é realmente uma carência e uma falta, e esse é o debate que a gente tem feito propositivamente ao governo do Estado, de que está equivocada, né, a atitude ou a falta de atitude no sentido de trabalhar a receita do Estado. Né, nós não podemos pensar que vamos administrar, e eu fui prefeito de São Lourenço, peguei um município endividado também, trabalhando só a despesa. Nós temos que trabalhar as fontes de receita. E hoje nós vemos uma fala do Estado, né, de que se pensa e se trabalha só em cima da despesa e não se pensa a busca de receita. Nós temos uma ausência de iniciativa do Executivo Estadual nesse sentido. Então, nós estamos criando um clima de terror para cima do funcionalismo público, um clima de desânimo para o setor empreendedor do nosso Estado, que é muito perigoso. O nosso Estado não tem essa tradição. Nosso Estado tem a tradição de superar dificuldades. Então, o governo já deveria ter, no nosso ver, tido iniciativa no sentido de busca de recursos, já tem encaminhado essa regulamentação da renegociação da dívida, que abre novos créditos para o Estado, né, que abre novas possibilidades de captação de recursos. É isso. A dívida não está totalmente regulamentada. O governador Tarso foi protagonista nisso, né? Ele liderou o conjunto dos governadores e nós achamos que o Rio Grande do Sul deva continuar liderando, né, para esse fechamento que precisa ser feito, né, de regulamentar, acertar os detalhes da renegociação da dívida, o que até agora não foi encaminhado e nós não vimos nenhuma iniciativa. O governador Tarso Genro foi um entusiasta e viajou, inclusive, bastante para fora do país, tentando negociar a vinda de empresas aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Algumas dessas ações foram efetivas, empresas vieram. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, até que ponto essa alternativa ela é efetiva para a questão dos cofres públicos do Estado? Até que ponto isso contribui para o Estado e poderia auxiliar a resolver o problema? Para um começo de mandato, no caso do governo Sartori, isso poderia ser útil ou não resolveria também? Qualquer governo que vier a governar o Rio Grande do Sul não tem como constituir uma condição de superar a situação de dificuldade financeira do Estado sem apostar no desenvolvimento econômico e na promoção da economia do Estado. O governo Tarso, que reforçou o Badesul, o BRDEC, o Badesul quadruplicou os seus investimentos no Estado. O Banrisul criou a Sala do Investidor. Nós tivemos investimentos totais de mais de 50 bilhões no Estado, né, por empresas que chegaram, por empresários locais que investiram, indústrias que foram reabertas, o Fundopem que chegou e atingiu as cooperativas, que foi muito importante. Então, abrir mão dessa iniciativa e para ficar trabalhando só em cima da despesa, entendemos que nós vamos para um caminho muito desinteressante para o futuro do Rio Grande do Sul. Então, essa política de corte nós já conhecemos bem. Nós já conhecemos outros governos que fizeram essa opção de querer resolver a situação financeira do Estado num governo. E foi uma catástrofe para o Rio Grande do Sul. Os municípios, naquela época, né, tinham que aplicar 26%, 27% em saúde, porque o Estado chegou a aplicar 3%, 4% em saúde. O governo Tarso aplicou 12% em saúde. Quando se fala da forma como se recebeu o Estado da gestão anterior, nós precisamos também analisar como estão as estruturas públicas e as políticas públicas. Os hospitais, em que condições? Os hospitais estavam em pleno processo de expansão. Nós não tivemos, nos 4 anos do governo Tarso, nenhuma fala de fechamento do Estado. Nós estamos no 3º mês do governo atual e os hospitais já estão falando em fechamento. Agora, o senhor falou antes sobre o aspecto de desesperança e citou agora o aspecto dos prefeitos. Na maioria das vezes, os prefeitos, para chegar até o governo do Estado, porque são muitas as demandas locais e que dependem desse ente, no caso, vão procurar um deputado para poder fazer uma ponte, para conseguir uma negociação. Como é que está essa questão da articulação entre municípios e governo do Estado? Pergunto ao senhor que tem andado por diversas regiões do Estado aí. Eu não acredito no desenvolvimento sem o Estado ter uma grande articulação com os municípios, né, que nós, deputados estaduais, e eu tenho que aqui agradecer muito ao povo de Cachoeira pelos quase 1000 votos, estou aqui iniciando um trabalho, nós vamos trabalhar muito aqui com o município, com o nosso prefeito Neyron, né, com as entidades de Cachoeira, porque nós queremos aqui constituir um trabalho forte em prol do povo de Cachoeira que nos apoiou. Inclusive, sobre a hidrovia,
do Mercosul, a hidrovia Brasil-Uruguai, que tem aqui o município de Cachoeira, um dos municípios que é centro desse debate. Nós estamos chamando um seminário em Porto Alegre, onde vamos chamar os agentes do governo do Estado, os agentes do governo federal. Estamos marcando uma audiência com o ministro dos Transportes para tratar sobre esse assunto, que ele é muito importante. Ele é muito importante para o município de Cachoeira, muito importante para essa região, muito importante para todo o estado do Rio Grande do Sul, para nós melhorarmos o custo do nosso transporte até o Porto de Rio Grande. E esse é um projeto estratégico e nós precisamos ter política para os projetos estratégicos do Estado. O governo do Estado tem suas dificuldades, mas, por outro lado, também, o governo federal também vem enfrentando grandes dificuldades no meio de uma investigação complicada, que é a Operação Lava Jato. Como é que o PT, especialmente, está tratando dessas manifestações? Nós estamos acompanhando e respeitando as manifestações legítimas, mas também sabemos que há um amplo processo político em curso, que está recheado de muitas lideranças e setores da sociedade brasileira no sentido de buscar um movimento golpista aqui no país. E, inclusive, questionando a própria democracia. E isso nós não admitimos, porque nós construímos a democracia brasileira, essa que nós estamos vivendo, que nos dá a oportunidade de ir à rua, manifestar, colocar as nossas opiniões, fazer as nossas reivindicações. Essa democracia foi construída com muita luta, com muito sacrifício. Também temos a convicção que não há nenhum ambiente para que se venha a trabalhar um impeachment da presidenta Dilma, que as instituições estão desgastadas. O que nós temos no Brasil hoje? Nós temos uma situação, num processo amplo de investigação, daqueles apontamentos de irregularidade que tem em diversos setores. A corrupção, ela sempre existiu no Brasil. Hoje se investiga muito mais, os mecanismos de controle são muito mais aperfeiçoados e a população acaba e tem a oportunidade, através da mídia, através de vários mecanismos, de acompanhar tudo o que está acontecendo. Essa é a grande diferença do momento que nós estamos vivendo hoje. E também a corrupção, infelizmente, ela está colocada no seio de todos os partidos políticos. Qual é o partido político que possa dizer que não tem a ver? Inclusive, nós tivemos aí uma lista que saiu no final de semana, que muitos que bradavam sobre a corrupção estão lá na lista. A nossa opinião do PT e a nossa opinião pessoal e como deputado é de que todo ato de corrupção, seja ele o corruptor ou corrompido, ele tem que responder. Nós temos que dar a devida punição, nós temos que... A sociedade não tolera isso e não podemos tolerar. Então, hoje existe uma revolta popular, e um sentimento, e muitos trabalham de que a corrupção está somente no meio político. Hoje nós estamos vendo que a própria Lava Jato está vendo que os grandes empresários e as grandes empresas do país se utilizam da corrupção para ganharem dinheiro, para acumularem riqueza, e isso está tudo exposto por aí. O que está em jogo no momento agora é se nós vamos avançar com o que a gente já conquistou nos últimos 12 anos, ou se a gente vai dar um passo atrás, nós vamos desestabilizar o processo democrático que nós construímos, e certamente o que espera para a população, se quiserem, se acontecer um fato como esse, de um golpe, de um impeachment, de uma presidente, pode ter certeza que o que espera a população não são melhoras, mas é a piora da situação. Então, isso que nós temos que ver. Acho que cada um tem a obrigação de combater, e nós, agentes políticos, o governo, as instituições têm que combater a corrupção, punir os culpados. Agora, o Brasil, ele tem que continuar andando para frente. Essa é a minha opinião, E as manifestações precisam ser respeitadas, sim. A população precisa dizer, sim, pode dizer o seu pensamento, nós estamos no mundo democrático, desde que sem violência, Agora, não concordamos, com essa posição golpista, de muitos setores que ainda não aceitaram o resultado das urnas num processo democrático e legítimo que reelegeu a presidenta Dilma, a presidenta do Brasil. O que é caracterizado, de acordo com a visão de vocês, como golpismo? E a minha pergunta vem no seguinte sentido, porque quando tínhamos o governo de Fernando Henrique Cardoso, também haviam nas ruas manifestações no sentido de pedir impeachment, enfim, uma mudança de governo, o que só veio acontecer na eleição do presidente Lula. Então, como que vocês encaram esta questão? O que seria retratado como golpismo e como manifestações legítimas? Não, nós temos acompanhado assim, manifestações de setores que se utilizam de artifícios não condizentes com a realidade. Que hoje existe uma distorção
muito grande no sistema da informação, né? Tentam passar para a sociedade. Hoje nós acompanhamos na internet uma série de vídeos, né, que a gente não sabe de onde que sai, né, com uma posição e com afirmações e tentando ludibriar a população, dar informações errôneas para as pessoas, passando um clima de terror no país. Essa que é a questão que por trás disso tem setores organizados trabalhando. Essas coisas não acontecem por acaso. Né, por acaso. E no Brasil nós precisamos reafirmar que é isso. Enquanto o sistema político nós continuarmos elegendo deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, com o atual modelo político, se nós continuarmos dessa forma, nós não vamos resolver o problema da corrupção na política. Nós temos que terminar com financiamento privado de campanha. As empresas financiando as campanhas políticas para ali na frente tirarem proveito e reaver em dobro, em triplo, ou 4, 5 vezes, ou muito mais, tudo que colocaram, fazendo um negócio através da política. Um investimento, né? Isso nós não podemos admitir, essa reforma política ela precisa acontecer, é um caminho que todos os que são de bem na política precisam buscar. Agora a gente sabe que também, quando chega nesse ponto, muitos não querem. Né? Muitos setores da política não querem saber de uma reforma política verdadeira, porque se nutrem e se nutriram há muitos anos desse sistema. Porque esse sistema ele é distorcido há muito tempo e ele agora só aparece de uma maneira mais espontânea e a população tem conhecimento dele. Agora ele sempre existiu. Conversamos com o deputado José Nunes, do PT, assumindo o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pela visita, pela disponibilidade e sucesso nessa carreira nova para o senhor. Obrigado, estamos à disposição ali na Assembleia Legislativa, vamos trabalhar bastante com o município de Cachoeira. Obrigado. Darcy. Obrigada, Daniel. Nós terminamos agora o NT Sul desta segunda-feira. Amanhã, ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a gente. Ótima tarde e até lá!